Olá, que Deus abençoe a sua vida, que bom que você clicou nesse vídeo e vamos falar sobre algo que vai te fazer crescer espiritualmente. Como não ler a Bíblia de forma errada. Fique atento, pois no final desse vídeo eu vou dar uma dica pessoal, como eu leio a Bíblia e aí consigo extrair o melhor de Deus na minha leitura. Está escrito: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas como ler a Bíblia e não ler de forma errada? Olha, eu peço que antes de tudo você se inscreva nesse canal. Se você não é inscrito, inscreva-se já. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. E se você tem um tema a ser abordado, por gentileza, dê aí a sua dica, pois nós vamos aí trabalhar em cima desse tema e trazer aqui, através das Sagradas Escrituras, à luz da Bíblia, aí a resposta para o seu tema, para a sua sugestão de tema. Veja bem, há um risco muito grande em a pessoa ler a palavra e ela entender de forma errada. Quando olhamos para a Bíblia como manual da vida, nós não podemos entender de forma errada. Veja só, aqui está o notebook. Vamos supor que esse notebook ele vem com o manual onde está escrito: olha, para desmontar esse notebook, você não pode usar uma chave de fenda. E eu resolvo pegar aqui uma chave de fenda e desmontar o notebook. Só que eu li de forma errada, não era para fazer isso. E eu acabei fazendo isso. O que eu vou fazer? Eu vou estragar o notebook. Se se trata do notebook, que é algo aí material, olha, o prejuízo vai ser grande, bispo, etc e tal. Ainda você pode aí correr atrás, conseguir e consertar. Porém, tem danos para a vida que são irreparáveis. Então, por que ler a Bíblia de forma correta? Porque o conhecimento liberta, o conhecimento transforma. A falta dele aprisiona. A falta dele deixa a vida estagnada. Quer dizer, olha, Deus fala comigo, ela abre a Bíblia, ela lê aquela instrução, porém muitas das vezes a pessoa religiosamente, aí tá lá, Deus manda dizer que vai te matar. Aí a pessoa começa já, faz um plano funerário, começa a se despedir da família. E a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Você ouve algo e acredita naquilo. Eu já atendi pessoas desesperadas, porque ela abriu a Bíblia, ela interpretou de forma errada e ela passou a acreditar, e o contexto da mensagem era uma outra coisa. Como também já atendi pessoas a qual os familiares são muito religiosos e abrem a Bíblia e olha, Deus mandou te dizer isso, que não tem mais jeito para você. Mas espera lá, vamos entender o que é o Evangelho, o que Cristo veio fazer, o que Jesus ele veio fazer. Jesus deu a vida na cruz, ressuscitou e enviou o Espírito Santo para quê? Para convencer do pecado, do juízo e da justiça. Então o Espírito Santo nos traz o entendimento. Tá vendo? Brilhou uma luz, espera lá. Então eu não posso ler as Sagradas Escrituras sem o auxílio do Espírito Santo, que é o nosso auxiliador, que é o nosso conselheiro. Lá em Isaías, no capítulo 11, no versículo 2 em diante, fala as manifestações do Espírito de Deus. E uma delas é conselho. Então é Ele que nos dá o conselho exato. É Ele que nos dá a sabedoria, a instrução divina, para que nós possamos extrair vida da palavra de vida, porque a Bíblia, as Sagradas Escrituras, é a palavra de vida. Porém, se ela for lida de forma errônea, ela vai gerar morte e não vida. Entendendo que lá em Provérbios 18, 21 também fala sobre os frutos dos lábios. A palavra do Senhor nos orienta que se não for para falar aquilo que edifica, não é nem para a gente abrir a boca. Resumindo, curto e grosso, traduzindo isso, não abra a boca, cala a boca se você for falar o que não vai edificar o outro, porque palavras constroem e edificam, como palavras podem destruir a vida de alguém. Então, bispo, pelo amor de Deus, como
eu devo ler a palavra de Deus de forma correta? Vamos aqui algumas dicas infalíveis. Primeira delas, nunca leia a palavra segundo aquilo que você pensa, querendo interpretar da maneira que você acha. A palavra do Senhor, ela se ensina ou não. Não é para eu acrescentar, a Bíblia diz lá em Apocalipse que não deve ser acrescentado nem removido nada da palavra. Bispo, e as passagens que eu não posso interpretar de maneira literal, o que eu devo fazer? Você vai pedir ao Espírito Santo, aquele que convence do pecado, do juízo e da justiça. Quando vier o Espírito Santo, ele vai vos convencer de toda a verdade. Então esse entendimento, ele virá através do Espírito Santo. Bispo, e como eu faço isso se eu não tenho o Espírito Santo? Você vai orar a Deus, você vai pedir a Deus: Senhor, fala comigo através desta palavra, que o teu Santo Espírito possa iluminar o meu entendimento. Você vai ver que você vai entender até algumas passagens que talvez você tenha distorcido ou não tenha entendido, você vai passar a ter entendimento, porque o Espírito Santo, a luz de Deus, te dará esse entendimento. O Espírito Santo, ele vai te guiar à verdade. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, no versículo 14, que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. E como é que o Espírito Santo ele vai te conduzir? Ele vai te conduzir através da palavra de Deus. Bispo, eu li e não entendi. Leia, releia, até que você tenha entendimento. Não procure o seu achismo, não procure o que você pensa e o que você acha, e sim o que realmente a palavra de Deus, ela vai te elucidar. Eu falei que no final daria a dica, mas já estou te dando. Porém, eu tenho mais uma aqui, olha. Não pegue versículos isolados, porque texto sem contexto vira pretexto. Você precisa entender ali claramente o que o Espírito Santo, o que o Deus Todo-Poderoso, aquele que nos deu a palavra, porque o que seria de nós se não fosse a palavra? O que aquele que deu a palavra de vida e divina, porque vem do alto, de vida porque nos traz, e divina porque vem de Deus, o que ele quer te falar através daquela palavra. E com certeza você vai crescer em sabedoria. Olha, em breve eu vou dar aqui algumas dicas de como você ler a Bíblia em um ano. É isso mesmo, como ler a Bíblia em um ano. E se você quiser sugerir um tema, por favor, coloca aí nos comentários. Não deixe de deixar o seu like, inscreva-se no canal se não é inscrito. Olha, um beijo no coração e que Deus te abençoe. Agora convida mais pessoas para aprenderem a como ler a Bíblia de forma correta. Deus abençoe.